Eu nasci num lar católico, minha mãe é uma católica assídua, né? Ia pra igreja católica. Fiz curso, fiz catequese, cheguei a ser coroinha de padre. Mas o que acontece? Depois a minha mãe saiu do catolicismo e foi pro espiritismo, né? Não tinha noção que era certo e errado, pois não lia a Bíblia, né? Inclusive os espíritos davam conselho que parecia ser bom, né? E eu acreditava, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente não pode escutar os mortos, né? Porque eles não sabem de coisa nenhuma, né? Eclesiastes 9, verso 5, né? E o verso 10 fala que para a sepultura, para onde tudo vai, para tu vais, não há obra, não há consciência nenhuma, né? Não pode ter conversas com mortos, né? Isaías 8, 19 e 20, Deuteronômio 18, versos 9 a 14, e etc, né? Então, até porque os mortos, eles dormem, né? Ali 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18, né? João 5, versos 28 e 29, Daniel 12, verso 2, né? 1 Coríntios 15, verso 51 a 55, né? Isaías 26, 19, etc. Tá bom? Para não ficar muito extenso, né? Então, o que acontece, irmãos? Depois a minha mãe voltou pro catolicismo, mas eu não quis nem mais saber de ir pra igreja católica, né? Inclusive, minha mãe já incorporou em casa, né? Meus pais já dormem em Cristo, porque eles aceitaram a Jesus nos últimos momentos deles de vida, graças a Deus, por isso, glória a Deus, né? Pra glória de Deus, João 3, verso 30. E o que acontece? Aí em 2007, eu tive uma ex-namorada minha. Foi a primeira igreja evangélica que eu conheci em 2007, a igreja Irmãos dos Menonitas, né? Aprendi alguns princípios bíblicos, né? Mas depois eu acabei terminando com a minha ex, né? Uma boa pessoa, mas acabou não dando certo. Aí acabei saindo da igreja, retornando em 2009 para a igreja Verbo da Vida. Inclusive me batizei nessa igreja, né? Um amigo meu de faculdade ficava insistindo, graças a Deus por isso, né? Aí eu acabei indo lá, né? De 2009 até 2011, 2012, mais ou menos, 11 e 12, intercalando com a Igreja Assembleia de Deus. Conheci a minha ex-esposa, né? E ela era da Assembleia, mas depois a gente acabou voltando pro Verbo, né? Minha esposa tem a ver com o testemunho também, né? Que na verdade é uma pessoa excelente, não tenho o que reclamar mais. Não era pra mim ter casado com ela, né? Porque faltando um mês pra casar, eu falei que não era bom casar porque eu não amava ela, né? Aí ela estava doente realmente, o pai dela tinha pagado tudo e falou: Felipe, você vai fazer isso comigo? Acabei casando com ela, né? Mas em 2017, no começo de 2017, acabei terminando com ela, né? Mas é uma pessoa do bem, merece muito ser feliz, eu oro por ela inclusive, né? Acabei terminando, só que os pessoais da igreja que eu ia, né? A igreja Verbo da Vida, né? Uma igreja de Deus, tá, gente? Irmãos, o pastor falou pra mim que eu não ia ser feliz, né? Que eu ia acabar terminando sozinho, né? Fiquei triste, né? Eu acabei casando com a minha esposa atual, né? Inclusive tem a foto dela aqui, a Shirley, que eu amo muito, né? E meu filho Lourenço de 3 anos, né? Glória a Deus por isso. Aí acabei conhecendo ela, acabei casando, eu muito minha esposa, né? Aí o que acontece? Aí eu parei, não quis mais saber de igreja, não quis saber mais de religião. E lá pra 2018, né? Não sei se foi meio do ano, mais pro final do ano, teve um dia que eu tava muito triste, irmãos. Muito triste, que eu falei pra Deus: Senhor, se o Senhor quiser me levar, pode me levar. Mas não queria ir pra igreja nenhuma porque eu pensei que o pessoal ia me julgar muito. Aí Deus me deu um sonho, né? Eu já tava com a minha esposa namorando, né? Eu acabei dormindo, né? Eu falei pra Deus que se Ele quisesse me levar. Tive um sonho de eu descendo perto da minha casa de ônibus, eu com uma Bíblia aberta na mão, a minha esposa do lado. E Deus falou assim: Felipe, vocês precisam voltar pra igreja. Acordei feliz, irmãos. Falei: nossa, Deus me ama. Comecei a procurar várias igrejas, pentecostais, neopentecostais, como eu tinha essas raízes, né? E aí acabei indo para a igreja Kairos, né? Igreja Kairos, né? O pastor, muito gente boa, o pastor Rodrigo. Mas depois acabei saindo, não briguei, acabei saindo. Porque eu comecei a pregar em casa de recuperação, alguns lares evangélicos, pentecostais, né? E inclusive eu comecei a ter vontade de pregar a palavra de Deus. Aí minha esposa indicou a TV Novo Tempo, minha esposa não é adventista, né? Então, ela tá um tempo sem ir pra igreja, mas ela não é da adventista, né? Ela tem um lado pentecostal, né? Concorda com o sábado, mas por exemplo é pentecostal. Aí ela falou: olha, Novo Tempo dá vários programas da Bíblia. Amei a Novo Tempo. Os meus sogros, o seu Valdir e Dona Rosália, como muito de coração, eles falaram que: ó, Felipe, você quer estudar a Bíblia? Pega as revistinhas
da Novo Tempo, fiz uns 15, 16 cursos, né? Inclusive eles guardam o sábado, eles pregam na casa dele lá na Bahia, mas eles também não são adventistas, curiosidade, né? Mas eles são sabatistas, né? E aí eu fiz vários cursos, né? Aprendi várias verdades da Bíblia, né? E falava muito da Bíblia também pro meu primo Bruno, que eu amo muito, né? Meu primo Bruno, um irmãozão, né? O meu cunhado Eli, o Luciano, né? Provavelmente com a família toda que eu amo muito, né? Aí tudo bem, né? Falava muito, né? Aí comecei a pregar em casa de recuperação, igrejas evangélicas, né? Aí eu descobri várias verdades, né? Por exemplo, a verdade que o tormento, o inferno, o tormento eterno não será para sempre, né? Mostrando na Bíblia, pregando isso em lares pentecostais, pessoas de Deus e Amor, Assembleia. Inclusive, em 2013, 14, visitei muito a Paz e Vida, Deus e Amor, né? Várias igrejas pentecostais, né? Comecei a pregar, mas depois eu fiquei pensando comigo, Senhor, se eu tiver errado, se realmente a imortalidade da alma for a doutrina bíblica. Aí eu tive um segundo sonho com Deus. Eu embaixo de um lago de fogo, várias faíscas se fazendo, em cima uma esteira, com um elevador brindado, eu e a missionária Efigênia, que é pentecostal, né, uma mulher de Deus. Eu passando, olhei para baixo e falei, pensei na mente, né? Nossa, eu tô pregando certinho, as pessoas estão sendo aniquiladas, né? E depois eu fiquei com medo de ser aniquilado. Aí o que Deus falou? Felipe, e a missionária Efigênia, né? Esse lugar não pertence a vocês, vocês estão brindados. Imagina, irmãos. Deus confirmou perante a Bíblia e um sonho que eu estava pregando certo e ainda serei salvo para a glória de Deus, João 3, verso 30. Aí, tudo bem, irmãos. Aí só que eu descobri a guarda do sábado, né? Só que eu trabalho numa empresa que tem 6 anos e 6 meses, né? Quando eu entrei lá, eu não era adventista. E o que acontece? Quando eu pedi a guarda do sábado, depois de 2 anos, eles falaram, Felipe, a gente entende perfeitamente, mas como você entrou com uma outra crença, você tem que se adaptar à empresa e não nós a vocês, né? Pedi mais umas 2, 3 vezes, fiquei 3 anos trabalhando no sábado, não querendo, né? Até então eu fiz uma oração para Deus, tava com o Lorenzo para nascer, né? Tava quase para nascer, falei, Deus, eu não tô aguentando mais, né? Eu prego sobre o sábado nos lugares, falo para os alunos, né? Sou professor de musculação, dou uma academia, mas eu não consigo guardar o sábado, irmãos, né? Tinha aluno até que falava assim, quero ser atendido pelo professor adventista, né? E eu brincava, 99,9, falta o sábado, né? E pregava até a questão de decreto dominical, né? E etc, né? O sábado, etc. Aí eu falei com Deus numa oração, Deus, eu vou falar com o dono que mora nos Estados Unidos. Ele não me conhece, né? Mas se ele falar, Felipe, realmente não dá para dar o sábado para você, eu ia pedir as contas, irmãos. Eu ia perder 4 anos de casa com o filho para nascer. Só que eu falei, Deus, que ele tenha um coração mole, amolecido. Falei com ele, irmãos, parecia que ele me conhecia há tempo. Falou, olha, os alunos aqui da academia gostam do seu atendimento, né? Fica tranquilo, a partir do mês que vem a gente vai fazer uma reunião com os professores e você vai guardar seu sábado, né? E isso foi o quê? Me batizei na igreja adventista 10 de setembro de 2022, né? E até eu sou adventista pra glória de Deus, né? E também tive um sonho, irmãos, o sábado, né? Percebia que o sábado não foi abolido porque Jesus guardou em Lucas 4, verso 16 e 31, Marcos 1, 21, Marcos 6, 1 a 3, Marcos 2, verso 27 e 28, né? Tá passando um caminhão, desculpa. Paulo também guardou, Atos 18, 3 e 4, 17 e 2. Gentios também guardavam o sábado, Atos 13, 42 e 44, 16, 13, né? Até porque o sábado foi dado na criação do mundo antes da lei e do pecado, né? Gênesis 2, 1 a 3, Êxodo 16, 28 a 30, né? Êxodo 20, verso 11, né? Apocalipse 14, 7, etc, né? E ele me deu sábado, mas acho que uma semana antes, mais ou menos, eu tive um sonho, porque eu ainda estava na dúvida. Vi que o sábado não foi abolido, mas pensei, será que é obrigatório? Será que eu não estou pregando o sábado em outros lugares, mas não estou sendo, eu mesmo não guardando, mas não estou sendo ferro e fogo? Aí Deus me deu um sonho com o meu irmão chamado Gabriel Bezerra, né? Ele e o Roy, tem muitos amigos, irmãos. E outras pessoas também, tá? Tenho muitos amigos, pela glória de Deus. Eu congrego na igreja adventista do 7º dia de Interlagos. Um abraço para todos eles, né? Meus irmãos. E eu tive um sonho com o irmão Gabriel Bezerra, né? Eu sentado com ele, eu com uma Bíblia aberta na mão. E interessante que o sonho foi as 3 vozes de Deus a mesma, né? A Bíblia aberta na mão e ele também. E Deus falou assim, Felipe, explica para ele Apocalipse 12, a igreja remanescente, contra Apocalipse 17, as igrejas, digamos assim, de Babilônia. Eu falo com todo respeito, tá, irmãos? Que tem vários irmãos salvos em qualquer lugar, tá? Atos 17, 30, Romanos 2, 12 a 16, Apocalipse 18, 4,
João 10:16, tá, irmãos? Mas só que Deus falou o quê? Explica para ele, a igreja remanescente, Apocalipse 12 contra Apocalipse 17. Interessante que ele não tem religião, tá, irmãos? Aí Deus me deu, quando falou isso, veio na minha mente. Nossa, irmãos, essa mensagem é da igreja adventista do sétimo dia. Tá vendo, irmãos, como que Deus... Vou encerrar porque, inclusive, a memória tá acabando. Você viu como que Deus falou para mim voltar para a igreja, irmãos? E falou para mim para a igreja adventista do sétimo dia? Porque Apocalipse 12:17 fala que o dragão está irado. O diabo, né? O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 14:12 também fala, né? Que a perseverança dos salvos é guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Grande abraço.